da pandemia foram muito desgastantes para todos nós. Algumas classes profissionais se destacaram nesse desgaste. E é disso que esse documentário vai falar. Na verdade, o desgaste não se deu apenas pela profissão em si e pela forma como tivemos que desempenhá-la. Se deu também pela invisibilidade positiva e pela visibilidade negativa que se deu a essa classe profissional, foco dessa pesquisa. Nós, professores, docentes. Seja de que nível for, da educação básica à educação superior, todos nós tivemos uma vida revirada, de muito sofrimento, de muita angústia, de muita solidão. E o que nos causou muita espécie foi o fato de que, quando planejávamos esse projeto, buscamos intensamente literatura científica que falasse do ponto de vista dos professores, ou sobre os professores. E encontramos quase nada, cerca de 5 artigos. Isso, estamos falando de julho de 2020. Até ali se deu a nossa busca pela literatura e até ali encontramos quase nada. Isso é de causar muita estranheza, porque a gente entende que os professores são a base da educação, né? São o fundamento da educação. A grande base são os estudantes. Mas o professor tem um papel central, porque o professor também é o gestor, é o coordenador, enfim, é de uma importância extrema. E, infelizmente, isso foi pouco visto, nada visto, até pelo menos meados de 2020. Sofremos, nossas angústias se davam por vários motivos. Por conta de não entendermos as tecnologias, de termos que da noite para o dia dar conta dessa compreensão e do uso, do manejo. E, acima de tudo, sofremos uma angústia enorme, não só porque o trabalho invadiu a nossa vida pessoal, mas porque com isso veio toda a complexidade da falta de recursos e de apoio que os sistemas educacionais dão aos professores. Sem falar no desespero em que ficávamos, porque nossos estudantes e suas famílias tanto não tinham acesso garantido aos meios necessários para uma educação remota, quanto quando tinham, era muito fraca e as conexões caíam, não havia uma comunicação forte, não havia aparelhos suficientes nas famílias para que seus filhos usassem e assim prosseguissem naquilo que se chamou de ensino remoto. Então essa pesquisa vem com essa preocupação. O que se fez dos professores? Né? Por que não se falou tanto deles? Por que se falava dos alunos, das famílias, das escolas, da gestão da escola, mas pouco dos professores? E quando se falava dos professores, era mal. Falava-se mal. Isso não pode ser, isso não pode continuar. Hoje, no chamado pós-pandemia, a situação não melhorou. Os sistemas educacionais nada fizeram para nos prepararmos para uma próxima epidemia. E o pior, a epidemia não acabou. Então é com esse sentido, é com essa sensação de que precisamos falar sobre os professores e com os professores, sobre a sua vida, que nós dedicamos esse projeto, a compreensão da vida desses profissionais, como ela foi afetada pela pandemia, como ela foi afetada no plano tanto pessoal quanto trabalhista e, principalmente, na sua saúde mental. Então, com vocês, o projeto de Covid a Convida, ainda que remota. Experiências de professores em busca de sua própria inclusão. Um abraço e vamos lá.
Avanço do coronavírus no Brasil. O número de infectados aumentou para 98 nesta sexta-feira. Já há confirmações de Covid-19 em 12 estados e no Distrito Federal. Já há transmissão comunitária quando não é mais possível identificar a origem da contaminação. O governo recomendou medidas mais restritivas para tentar deter o avanço da doença. O medo de contaminação pelo coronavírus já mudou as relações sociais. As escolas que conseguem mudar de regime presencial para regime remoto de ensino vão ter menos problema. O governo do Rio de Janeiro anunciou uma série de medidas para conter o coronavírus. A suspensão das aulas, então, tanto na rede pública quanto na rede privada. Pelo menos 9 estados decidiram suspender as aulas. O governo suspendeu encontros ao provocar suspensão e cancelamento de eventos. Confirmou que um segundo aluno foi diagnosticado com o coronavírus. Que a situação é grave. Medidas para enfrentar a da pandemia crescendo no Brasil. Proibiu a entrada de cuidados na vírus no Brasil. Isolamento, álcool gel, casos, contaminação protocolos, ocupados. vidas. Quem vence a pandemia é o elemento humano. Quando a gente vê as coisas acontecendo lá fora, em outros países, você acaba não imaginando a proporção que aquilo vai tomar. E aí eu me lembro até hoje, na sexta-feira, que antecedeu ao fechamento das escolas e tudo, foi uma sexta-feira 13, a fatídica sexta-feira 13, né? E a escola do turno da manhã já tinha avisado, olha, libera a turma e já comunica que semana que vem a escola está fechada. Então, aí que eu comecei a pensar assim, chegou aqui, agora é a vez. Mas também não imaginava que a gente levaria o ano todo. Né? A gente, sei lá, acho que a gente nunca pensa que vai... Eu não imaginava que chegaria na proporção que chegou. Eu lembro bem de uma situação que foi no dia 13 de março de 2020, que foi o último dia que a gente esteve na escola. E para mim ainda não estava muito claro, né? Não estava nítido o momento que a gente estava, que iria acontecer, né? Que estava acontecendo, mas iniciando pra gente. E não tinha caído a ficha. E eu tinha planos, tinha coisas combinadas, tinha um show comprado. E fiquei muito confusa sobre o que fazer, se ia, se não ia. E resolvi arriscar, sem noção nenhuma do que estava acontecendo. E fui ao show. Foi o último dia que eu saí, o último show que eu fui, no dia 13 de março. Teimei que eu tinha que ir, que eu não podia perder a oportunidade. E fui. E nesse show que eu fui, eu já vi muitas pessoas com máscara. E não estava entendendo nada. Achei assim, nossa, por que essas pessoas estão assim? Que exagero. Para que isso tudo? E comecei até a refletir, né? Pensar, mas será que eu que sou errada? Será que eu precisava estar de máscara? Será que eu não devia ter vindo? Ainda estava um misto de sensações, muitas emoções. Ainda não estava compreendendo muito bem que viria pela frente, né? Eu, como Eliane, também demorou um pouco a cair a minha ficha do tamanho que era esse problema, né? Essa pandemia. Então, dia 13 de março, eu me lembro plenamente que eu estava dentro da escola. Sextas-feiras eram os dias que o meu horário era muito quebrado, então eu começo o dia na minha escola particular, vou para a pública. Não, começo o dia na particular levando os meus filhos, trabalho na pública, depois trabalho na particular e volto para a pública para fechar o dia. Isso tudo na sexta-feira. E aí, nessa sexta-feira, eu me lembro que eu estava indo de lá para cá, naquela loucura, e alguém me falou, olha, eu acho que a escola vai fechar. Que escola vai fechar, gente? Que isso? Como? O que está acontecendo? Eu estava muito alienada, eu acho, do que estava acontecendo. E aí, no final da tarde, a gente soube que realmente a gente não voltaria na segunda-feira. A gente se despediu achando que
15 dias tudo ia passar. Y esa fue mi realidad de escuela pública. Ni bien en los primeros momentos, en el inicio de pandemia, cuando nos guardaron muy rápidamente, pensamos que iban a ser 15 días, después pasó a ser meses de no salir, de no estar en la vereda. Aquí también yo vivo en un barrio y aquí se transita mucho, salen los abuelos, las abuelas, a hacer mandados. Bueno, no, es como que se apagó la luz del escenario y no quedó nadie, no había un actor afuera. La primera sensación o sentimiento fue el miedo de lo que podía pasar. Recuerdo que cuando se suspendieron las clases, a los docentes en Argentina, los profesores, debían seguir asistiendo a la escuela, a cumplir horario. Y todo, yo lo que recuerdo y de llevar alcohol en gel y llevar desinfectante para limpiar los bancos, el miedo de tener que seguir cumpliendo con un horario, como justificando nuestro salario, porque era ir a sentarnos en las escuelas. Y los chicos no estaban, los adolescentes no estaban. Supuestamente era con la finalidad de planificar materiales para nuestros alumnos. Y en esos momentos en la escuela no teníamos internet como para utilizar nuestras computadoras y sentarnos a planificar y buscar información y todo lo que tenemos guardado en Google Drive, por ejemplo. Era como un sinsentido que acompañaba la incertidumbre y el miedo de lo que significaba este virus, que no se sabía nada. Cuando cae en marzo del año pasado esta situación de COVID y todos nos tuvimos que recluir, quiero aclarar entre paréntesis que en Uruguay no fue obligatorio, no hubo obligación de recluirse, sin embargo, claro, los trabajos, la gran mayoría de los trabajos pararon. La cantidad de gente que quedó sin trabajo en Uruguay es indescriptible. Bueno, hubo que reaccionar y organizar ollas populares porque la situación de emergencia social se disparó. No hubo sostén gubernamental del Estado en ese sentido, entonces la sociedad salió a respaldar. En cuanto a la educación, estuvimos, nosotros en Uruguay tenemos un sistema que se llama Ceibal, Plan Ceibal, gestado, organizado por la administración del gobierno pasado, y contábamos con eso como para paliar la situación inmediata. Entonces, en cuanto se disparó la alarma, los dispositivos del Ceibal se pusieron a disposição. Eu não gosto muito, não sou muito familiarizada com essa questão da câmera, né, na cara, assim, tanto em reuniões quanto gravando, olhando, né? Eu tenho essa resistência, não me sinto muito à vontade. Mas eu acho que a gente vai ter que cada vez mais se adaptar com essa realidade, porque solicitam muito isso da gente e está ficando cada vez mais comum que as pessoas peçam assim, né? Envia um vídeo para mim, faz uma gravação, fala o seu depoimento, participa da reunião. Então está sendo um desafio, mas eu estou tentando, eu estou me esforçando para participar dessas atividades assim, meio interativas online, gravações, etc. Então, assim, foi um ano muito difícil, roubaram a minha vida e eu tive que me reinventar. À distância me aproximou muito da minha equipe, muito, porque desses 15 professores que eu tenho, eu acho que uns 10 não sabiam nada de computador, nada. E em um mês eles precisaram aprender tudo. Então, assim, tinha dia que eu entrava 10 horas da noite, eles estavam desesperados, me mandavam um zap, eu entrava 10 horas da noite e fazia com eles, para eles poderem ir fazendo comigo, ao invés de fazer com a turma, para poder aprender comigo, para depois passar. Então, assim, e o mais cansativo disso tudo, da pandemia, foi não ter horário de trabalho. Porque soy formadora de profesores y en la universidad los profesores no son técnicamente preparados para trabajar con la tecnología. Y lo que me tocó vivir con los estudiantes en práctica
fue que nos tuvimos que entrenar todos juntos y tuvimos que tomar decisiones rápidas para que los estudiantes se pudieran capacitar y trabajar con la tecnología para hacer clases virtuales. Y esa capacitación, que fue muy corta, los chicos la cogieron y comenzaron a trabajar. Y así también pudieron ayudar a los profesores en ejercicio para dictar sus clases. No es que los jóvenes tengan más habilidades. Los jóvenes, como dijo la colega anterior, sí son nativos digitales, sin embargo, no utilizan las herramientas tecnológicas para la formación. Las utilizan para el Twitter, para el chat, para el Facebook, para las redes sociales, pero no para formarse. Entonces, desde esa perspectiva, creo que todos estábamos en la misma postura, digamos, y con el mismo descenso. Y los profesores en ejercicio que hicieron también grandes esfuerzos por aprender, con guagua, con cocina, con doméstico. Creo que todos nos vimos en eso, pero al igual que la salud, creo que fueron dos entidades que trabajamos fuertemente para uma sociedade mais sana e justa. Isso. Assim, foi muito difícil para a gente enquanto família também, né? Porque vocês imaginam, eu com essa realidade, 15 professores, 2 escolas, e eles 3 tendo aula ao mesmo tempo, né? Foi muito desafiador, muito desafiador. Eles 3 ao mesmo... Primeiro que eu não tinha computador para todo mundo. Aí eu tive que pegar um notebook antigo, mandar restaurar, mandar para dar um jeito. Aí enquanto não dava, era no celular. Aí naquele momento, eles na aula, eu deixava o meu computador e eu trabalhava pelo celular, né? Bom, acabei de ficar 2 dias sem internet, ontem e hoje até o final da tarde agora, já são 5h10, e só agora que eu consegui voltar. Então, estou bem atrasado com o início do semestre para toda a burocracia que agora a gente tem que cumprir com várias etapas burocráticas que não existiam antes. Então, eu estou aqui começando a ajeitar as turmas, cronogramas, tudo que a gente vai ter para esse semestre, que é tudo adaptado a esse novo ambiente, né? Uma caixa embaixo do computador para ficar mais ergonômico, cafezinho para tentar focar. E esse é o meu quarto, o ambiente onde a gente está, quando o trabalho está invadindo, né, a nossa privacidade. É isso que está acontecendo na nossa vida, né, particular. Então é isso que está acontecendo, a gente está tentando minimizar esses prejuízos da maneira mais prática possível, né? As 2 escolas não são dentro de comunidade, mas a gente acolhe, a maioria dos alunos são das comunidades do entorno. Então, isso também me botava muito a refletir, porque eu me sentia até culpada, né, de planejar uma aula, de fazer algumas atividades à distância com eles, e eu ficava assim, gente, mas como é que eu vou pedir isso, que eu vou exigir isso, que eu vou trabalhar dessa forma? E às vezes o garoto não tem nem um celular que pegue 5G, sei lá. Aí eu me sentia até culpada, era um sentimento horrível. Então, eu ficava me sentindo culpada por isso, porque eu queria ver uma resposta, queria um retorno, e eu não tinha. E eu ficava, como que eu vou querer esse retorno? Como que eu vou exigir isso se naturalmente, em condições normais, eles muitas das vezes não tinham para me oferecer, que geraram uma situação de pandemia como essa, né? Nosotros en Argentina teníamos un plan, el Plan Conectar, otorgado por el gobierno de Kirchner, que entregaban computadoras a los chicos de escuelas públicas, muy parecido al plan Ceibal de Uruguay. Fue un plan muy interesante porque permitía tener un dispositivo a los alumnos. Y después hubo un cambio de gobierno, en el gobierno de Mauricio Macri, y se decidió ponerle fin al plan Conectar Igualdad. Y cuando se le puso fin, ellos lo que pretendían, o por lo menos lo que ellos decían, es que querían apelar a la calidad educativa. Que dar una computadora no era sinónimo de calidad educativa. De lo que había sido el plan Conectar Igualdad.
en su momento y que se había tomado la decisión en el gobierno anterior de ponerle fin y que se habían intentado... Decí qué gobierno. Sí, de Mauricio O sea, Macri. Macri es neoliberal. Sí, por si hay algunas dudas. Y decidió ponerle fin y fue las computadoras que se otorgaron en su momento hubiesen sido muy importantes si se seguían entregando en este contexto. Eso en primer lugar, que demostró una falta de política de Estado, de continuidad de política de Estado, porque en Uruguay, con el plan Ceibal, tengo entendido que fue una continuidad más allá del tipo de gobierno que tengan en Uruguay, continúan con ese plan Ceibal. Por otro lado, fue un golpe la virtualidad porque hay escuelas e instituciones, sobre todo privadas, en donde no se aceptaba el uso de celulares, de computadoras en el aula. A mí me ha pasado de que te llamen la atención si llegas a decirle a los chicos que busquen algún tipo de información en sus celulares. Un problema tremendo, como una negación a la tecnología, como si solo sirviese para la distracción de los chicos. Y eso fue un golpe tremendo, porque chicos de escuelas privadas con acceso a recursos y a dispositivos se encontraron en la pandemia que no sabían redactar un correo electrónico, que no sabían utilizar Drive, que no sabían utilizar Classroom, porque nunca se había trabajado en la escuela. Una realidad de nuestro país es la temperatura, es el clima, a diferencia del Río de Janeiro. Nuestros inviernos son fríos, lluviosos. Y cuando empezó esto de la pandemia y veíamos que había estudiantes que no podían acceder a Internet, había profesores que estaban evidentemente en un plano de burbujismo impactante, decían, bueno, que vayan a la puerta de la escuela. Burbujismo, me gustó. Burbujismo. Que vayan a la puerta de la escuela, por esto que decía Carolina, que las escuelas tienen internet gratis. Que vayan a la puerta de las escuelas, se conecten ahí y tengan la clase ahí. Nosotros tenemos clase en pleno invierno. Ir a la puerta, andamos a la puerta de la escuela a dar clase, a ver, es imponente la desconexión con la realidad. O sea, a mí me importa lo que yo tengo que hacer, mi marco teórico que me atraviesa y a donde yo tengo que ir, y me olvido del contexto, de la realidad, de la vivencia del otro, de las necesidades. Y entonces, si seguimos en esa desconexión, la educación a la que verdad se le acrecenta cada día y cada año más obligaciones, no vamos a poder cumplir ni siquiera con las básicas, ¿no? Porque nos está faltando un nivel de conexión humana y política, histórica y sensible y de empatía con el otro. Y bueno, hablando un poco de la escuela, yo creo que la pandemia y la revuelta que hubo acá en Chile, que todos deben saber, dejó abierto que la pobreza en nuestras escuelas, la pobreza que no la habíamos visualizado porque estaba muy oculta. Y la pandemia además dejó abierto el egoísmo docente. Lo solo que estamos y lo egoístas que somos. Seguimos trabajando solos y que las tecnologías nos ganaron. Lamentablemente seguimos haciendo en Zoom las mismas clases que hacíamos presenciales. Y esa fue mi gran crítica con la pandemia. Y yo creo que hay muchas cosas que decir. Y bueno, en base al recibimiento, yo creo que antiguamente éramos mejor recibidos que ahora. Ahora hay mucho egoísmo. No envidia, hablo del egoísmo docente. Y eso creo que es lo que acá se va a rescatar. El no egoísmo. Eso. Gracias. Eu passei por 2 turmas diferentes, tanto na primeira escola quanto na segunda. Eu produzi alguma coisa. A primeira escola, ela optou em colocar esse conteúdo, né,
foi mais revisão, nem era muito conteúdo novo. No Facebook era o principal meio que o aluno tinha de poder pegar essas atividades, e eu não tinha retorno algum. E mesmo tendo no WhatsApp o contato de alguns alunos, eu mandava mensagem, está precisando tirar alguma dúvida, quer esclarecer alguma coisa, e eu falava com as paredes, assim. Eu acho que é por isso que sobre isso que a Alana falou, é a conectividade mesmo, muitos não têm acesso, é uma realidade completamente diferente. Então, assim, a pandemia pegou todo mundo de surpresa, tanto os professores quanto aos alunos que não têm acesso a isso. Então, é muito complicado. E aí, no meio do ano, eu troquei de turma, eu entrei numa turma nova, a comunicação era diferente, não era através da rede social, era um grupo no WhatsApp que tinha com o telefone de todas as mães dos alunos. Então, eu mandava a atividade pelo grupo do WhatsApp e eu não tinha retorno de ninguém. Então, isso que para mim foi o grande problema, porque a sensação de você fazer e você não ter retorno algum é frustrante demais. Então, o que eu percebi é como meus alunos são criança, né? Então eu dependo da interação com os pais, né? Então tinha uma dificuldade deles entenderem, deles compreenderem, deles saberem mexer nos aplicativos, no que era proposto. Então eu tinha que fazer essa comunicação acontecer com os pais, eu tinha que fazer isso chegar para os pais, né? Ser do entendimento deles. E aí estava a questão. Às vezes tinha que ser por um áudio, porque de maneira escrita isso não acontecia, eles não compreendiam, né? E às vezes buscar sinônimos, falar numa linguagem mais clara, mais acessível, de uma forma que eles conseguissem realmente compreender o que eu queria, o que eu desejava e como usar. Nem que fosse explicar inúmeras vezes a mesma coisa, eu não me incomodava. Claro que tem dia que você tinha que ter mais paciência e falava, meu Deus, hoje está difícil. E o que me incomodava mais é você falar uma coisa e a pessoa perguntar a mesma coisa embaixo. Aí depois vem o outro pai e, gente, escuta o que eu falei, lê o que eu escrevi. Parecia que a pessoa não se dava o trabalho de reler, de ler, de escutar a orientação. Ela queria a resposta pronta na hora. Eu entrei agora no grupo, peraí, a Lana vai me responder, a Lana está disponível. Custa você ver a orientação que eu coloquei, você escutar, você ler. Então, era você fazer esse trabalho repetidas vezes, né? Inúmeras vezes você dá a mesma orientação. Isso me incomodava muito, né? E eu acho que o que falta é interpretação de texto, né? E até a interpretação do que você fala, porque eu colocava uma explicação, uma orientação, uma informação, e às vezes o pai entendia tudo ao contrário, falava, professora, mas é isso? Mas eu acabei de falar que não era isso, né? E aí você, não é isso. Então, assim, o que era mais complicado eram realmente passar essas orientações que chegavam de outra maneira do outro lado, né? E eu via isso claramente acontecendo. Às vezes me dava um pouco de irritação, mas às vezes me dava um pouco assim de calma, tenta se colocar no lugar do outro, é outra realidade, chega de outra forma. Porque às vezes eu passava o áudio da direção, da coordenação. Tinha mãe que me mandava áudio no privado, falando, professora, você pode me explicar de novo, porque eu não entendi? Ela não entendia um áudio, uma orientação de um áudio. Aí no áudio falava sobre o Educa em Casa, programa na TV, falou alguma palavra que agora eu não vou lembrar, que ela não sabia o que era a palavra, né? Às vezes o coordenador usou uma palavra mais rebuscada, algum outro termo. Então era isso que estava faltando, elas não entendiam a mensagem, não chegava de forma clara. Ela, quando a senhora explica, eu entendo melhor. Você pode me explicar de novo, por favor? Eu já estou acostumada. Aí eu tinha que gravar um novo áudio explicando a orientação anterior da coordenação. Na verdade, então, isso aconteceram inúmeras vezes. Oi? Fazia uma tradução, né? Isso. E é exatamente o que você falou, parece que a gente não fala a mesma língua. Todo mundo fala português, mas a mensagem não chega. Às vezes eu sinto que estou falando outra língua. E aí eu tenho que ficar assim, peraí, deixa eu ver se eu estou usando umas palavras mais simples, um vocabulário tranquilo, para fazer essa mensagem chegar. Eu reparei muito isso durante o ano de 2020. Bueno, yo de mi parte, a cualquier hora me llegaban WhatsApp y audios. Y yo puse en mi WhatsApp que audio no recibía, no los escuchaba y se enojaban los profesores.
y a veces apagaba el celular porque no quería escuchar a nadie. Era así, Sim. porque era continuo, de lunes a lunes y a cualquier hora. No había un horario, por más que uno lo establecía, no, tal horario, ese horario no se respetaba y los mensajes te llegaban al celular, entonces estaban ahí. Esa lucecita de la notificación estaba presente tanto el día de semana, cualquier horario, horarios de madrugada, te llegaba un trabajo, alguna consulta. Así que sí, fue más sobrecargado el trabajo. Por mais que a gente produzisse algum tipo de conteúdo, tivesse a boa vontade de elaborar até coisas diferentes, né? A gente não tinha o retorno. Então, isso que para mim foi o grande problema, porque a sensação de você fazer e você não ter retorno algum é frustrante demais. Então, né, é como se você produzisse pro nada. No início, bem no início lá, assim, em abril, vamos dizer assim, né, a gente ainda sentia que tinha comentários dos pais nas postagens, eles até colocavam foto dos alunos fazendo a atividade. Mas isso foi se perdendo. Sei lá, 2, 3 semanas depois, a gente meio que não viu mais nenhum pai comentando nas postagens, entendeu? Eu acredito que acho que eles foram cansando, foram passando, né, as semanas e talvez eles viram que lidar com um aluno dentro de casa era algo muito difícil, eu enxergo por aí, e que talvez eles não estavam vendo um resultado, e eu acho que largaram de mão, foi a impressão que eu tive. Foi frustrante, foi o que eu falei, é como se você estivesse falando para as paredes. Isso não te dá ânimo pedagógico algum de você produzir alguma coisa, porque você produz e você não tem retorno algum. Você não sabe se o seu aluno tá entendendo, se ele viu o que você postou, você não tem retorno algum. Então, como produzir para o nada, né? É muito complicado. O nosso combustível é você ver o aluno se desenvolvendo. Então, eu não tinha esse parâmetro, eu não tinha essa resposta. Era nessa conexão de WhatsApp, numa ligação, num áudio, tentar descobrir alguma forma deles receberem uma cesta básica, um cartão alimentação. Então, eu acho que eu me dediquei muito nessa comunicação. Não tinha horário. Se às vezes eu tivesse disponível no WhatsApp, tivesse passado no horário de trabalho, eu respondia. Então, e muita gente falava, isso não é sua função, não está no seu horário. Só que era aquela preocupação com aquelas famílias e era só o que eu podia fazer. Mas depois, ao longo do tempo, como a Joyce falou, a gente foi se adaptando, virou uma nova realidade e a gente também viu até onde dava para fazer, porque eu me senti sobrecarregada. E eu tive alguns estresses também com essa comunicação intensa, fazendo essa ponte. Então, chega num momento que você também tem que falar, que até aqui deu, e depois você já está se prejudicando, você já está se envolvendo demais, e você pode ser mal interpretada por outras pessoas, né? Porque você quer fazer o bem, mas às vezes o outro entende de outra forma. Então, depois a gente foi tentando se acalmar e ver a situação com outros olhos. Mas foi isso. O meu acolhimento mesmo os pais foi dessa forma, via WhatsApp, com áudios e mensagens. Não foi só o que estava ao meu alcance mesmo. É que assim, a gente teve algum estresse de ruído de comunicação. Quando o outro passa para você passar adiante, e às vezes, mas eu não foi assim que eu falei para você falar. Estresse com direção e coordenação, entendeu? Então, assim, você quer contribuir, você quer fazer a informação chegar, mas o outro acha que você não fez da forma como ele queria, não foi assim que a gente combinou. Então, assim, é complicado, porque você acha, poxa, eu estava fazendo para ajudar e o outro já não gostou da forma como... Assim, é complicado. A realidade de uma escola, quem está lá dentro, sabe? Tem gente que tem medo de perder função, acha que você está ajudando, mas você está querendo tomar a função do outro.
Então, assim, aí eu percebi que eu estava fazendo além do que eu deveria, porque o meu grupo do WhatsApp era para questões pedagógicas. E nessa pandemia ele acabou virando para tudo, né? E tem coisas que eu acho que a direção tinha que tomar à frente. Então, a direção tinha que criar um próprio grupo do WhatsApp para passar esses informes. A direção tinha que estar mais à frente. Eles jogaram muito para gente. E eu e uma outra amiga que temos esse grupo do WhatsApp e nos incomodamos e queríamos fazer a informação chegar, muitas vezes a gente deu a cara a tapa. E depois a gente escuta, a gente é mal interpretado, tem conflitos. Então, assim, esse ano eu prometi para mim que eu ia chegar devagar, que eu vou analisar as informações, porque senão toda hora vem e depois você fica chateado com a postura do outro, né? Você não espera e o outro vem e reage de uma maneira que você não concorda. Então, assim, eu tenho que me policiar mais, porque eu me envolvo demais y el otro me interpreta mal. Yo vivo acá con mi pareja mujer, la casa es grande, más 4 perros, y el espacio es grande, entonces yo la verdad que estaba disfrutando, lo digo así, como un descanso era para mí. Aparte ya estoy, o sea, a punto de jubilarme, tengo 58 años, estoy cansada de la docencia, y para mí era disfrutar de la casa, de todo. Pero tengo un vecino de, disculpen, religión mormona, ¿me entienden? Hasta ahí. Y bueno, con su hijo siempre nos hostigaron de cualquier manera, con insultos, tirándome el auto, pero llegó un momento que el hijo, desde la esquina de casa, nos empezó a tirar tiros con un aire comprimido, o sea, a molestarnos. No sé si me entienden. Sí, ustedes chicas sí. Bueno, perdón. Entonces, tuvimos que ir a la comisaría de la mujer. Nos tomaron la denuncia, pero dijeron que no era violencia de género, que era un problema entre vecinas. Después me fui a una comuna acá yo vivo en Sauce. Fuimos a la comuna, hicimos la denuncia. Bueno, hicimos millones de denuncias con abogados, nosotras. Y ninguno se puso en nuestro lugar. Y bueno, y quedó en la nada. Sigue la violencia. Años también que sufro acoso por parte de un compañero del trabajo, de una de las instituciones donde trabajo, no es el Victoriano por las dudas, y me pasó en plena pandemia de recibir regalos anónimos, cosas anónimas, mensajes anónimos, yo ya sé de dónde provienen, y estoy con este tema porque obviamente yo sé de dónde provienen, pero tengo que demostrar de dónde provienen, ¿no? Y también estoy con abogadas, y bueno, fue muy, muy duro porque fue en plena pandemia y conseguir, primero, una abogada, segundo, tener que demostrar, ¿no? Demostrar, bueno, fue esta persona y, por ejemplo, mi abogada envió en una florería y no le quieren dar información por defensa del cliente, y todavía estoy desde el año pasado con este tema. Y también en pandemia y encerrada yo creo que, y lo vivo con alguien de fuera de mi familia, no quiero pensar lo que es dentro del hogar, ¿no? Un alumno de adulto que estaba con la mamá, que me escribió, me dijo: profesora, estoy atrasado con mis trabajos. Mi mamá se separó de mi papá, lo denunció por violencia de género, y él tiene una perimetral, pero él violó la perimetral. Y la policía le dijo
esta es la última vez que haces esto, le dijeron al violento, es la última vez que violás la perimetral. Y yo le decía, no tiene que haber una próxima vez, les decía a mi alumno, no es que vos podés violar la perimetral 1, 2, 3 veces hasta que deciden ponerlo preso. O sea, me encontré inclusive asesorando, en cierta forma, en estas cuestiones. No, ese tipo no tenía que violar esa perimetral, ni una vez. Y así con muchas alumnas también, que le dieron un hogar muy precario, que le prestaron familiares para que vaya con sus hijos. O sea, todas situaciones tremendas y todo esto por WhatsApp, todo por WhatsApp, por el mismo aislamiento, recomendando algunas comisarías de la mujer, lugares donde pedir ayuda, o sea, desde lo que yo me he capacitado en género. Así que bueno, eso yo creo que eso también es la expectativa y realidad. Este gobierno, esta administración de la educación que tuvimos no nos dio nada a nosotros. A nosotros ni a nadie, ni a los chiquilines, ni a los profesores, ni a las profesoras, ni a las maestras, ni a los maestros. Nada. Esta administración, este Codicen, como se llama acá, nosotros tenemos una cantidad de herramientas porque de antes estaban las herramientas. Entiendo. Porque vienen del gobierno pasado. Sí. Y porque nos fue bien en la pandemia, porque las uruguayas y los uruguayos somos bastante sacrificados, y cumplimos con lo que nos mandan. Entonces nos mandaron a meter adentro de las casas y nos quedamos todos como adentro de las casas. Somos poquitos, ¿no? No es un país como el de ustedes que es gigante, o como el resto de los países de América. Acá somos poquitos, todos jugamos a todo el mundo. Entonces, si vos no te quedabas, te jugaba alguien más porque no te quedabas. O sea, tenemos mirada inquisidora todo el tiempo. Somos muy así. Pero sí, por eso acá hay una cantidad de políticas que tienen resultado. Yo parece que estoy así como ahogada en muchas cosas que a mí me han pasado, que yo pasé como jefe técnico y también vi la realidad de mis colegas, porque también estuve con ellos siempre. Yo no sé si todos los jefes técnicos son así, pero yo soy muy ahí de acompañar, de estar, de ser empática y la verdad que la sufro con ellos mismos. Entonces, igual es un tema ingrato, estamos muy solos. Nadie nos entiende, o sea, de repente los sostenedores dicen, pero ¿cómo no puede hacer una clase? Si están en la casa, están recibiendo el sueldo, ¿ah? O sea, como que te tiran eso, así como, oye, ya, pues te están pagando si estás en la casa, sí, qué mejor que estar en la casa, pero no saben todo lo que significó, no tienen idea. Y eso me duele profundamente, porque siempre ha sido así. La gente que está arriba y que no baja, que no se baja del árbol, no tiene idea lo que pasa abajo. Quem que está cuidando do professor? O professor é o milagreiro que faz os milagres acontecerem e que vai ser o grande transformador da educação no pós-pandemia. Mas até que ponto isso é real?
Oi, gente! 2020 chegando ao fim e viemos aqui agradecer, apenas agradecer ao companheirismo de todos vocês. Professores, muito obrigado pela parceria de todos. Muito obrigado porque todos nós nos reinventamos juntos e estamos juntos e continuaremos juntos em 2021. Muito obrigado, responsáveis, pela paciência. Obrigado, alunos, pelo empenho. Funcionários, muito obrigado pela compreensão de todos. A nossa equipe é maravilhosa, nossa escola é maravilhosa. E ela só consegue o sucesso que tem por causa dessa parceria, por causa desse elo, por causa dessa unidade. Todos estão de parabéns. Que o Natal seja de luz, repleto de felicidade e desejamos a todos um 2021 melhor, um ano melhor para todos nós, de esperança, saúde e muita, muita luz para todos. Um beijo, gratidão, gratidão, gratidão. Oi, gente. Mais um ano que está se acabando, 2020. Um ano bem difícil, bem complicado, que tivemos que nos reinventar, nos superar. Tivemos muitos desafios, novos conhecimentos e, infelizmente, muitas perdas também. Mas, apesar de tudo, conseguimos chegar até aqui. Eu queria agradecer o empenho dos nossos alunos, de seus familiares e, principalmente, dos nossos queridos professores e funcionários, porque sem vocês nada disso seria possível. Queria também desejar uma linda noite de Natal, com muito amor e união. E que 2021 venha trazendo muita esperança e felicidade. E todos os abraços que a gente não conseguiu dar este ano, depois da vacina. Um grande beijo no coração de vocês e fique com Deus. Eu quero que você seja suficiente para a gente poder sair na rua com mais segurança e também não ter tantas mortes com coronavírus. Pessoal, boa noite. Eu vou ler o que eu peço do Natal. Feliz Natal para todas as pessoas e as crianças. Que todo choro se transforme em sorriso. Que a tristeza se transforme em alegria. Que o ódio se transforme em amor. Que a guerra acabe. Que o que venha a paz. Que todas as crianças realizem o que mais deseja, no fundo do coração. Meu desejo eu já tenho, minha família. Feliz Natal! Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre... Deve haver um lugar dentro do seu coração onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão.
Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Então, eu estou passando aqui hoje para deixar o meu desejo que todos tenhamos um Natal da melhor forma possível, com saúde, paz, um ano novo de bastante esperança, de dias melhores, com muita saúde, muita paz também. E quero agradecer, né, a colaboração, a parceria, o comprometimento de todos, a dedicação. Quero dizer para vocês que somos todos parte de uma grande engrenagem, né? E que quando um não está legal, a engrenagem não fica boa. Mas, assim, mesmo com todas as dificuldades, com tudo que aconteceu, que está acontecendo, a gente conseguiu chegar ao final desse ano nota 1000. Muito obrigada, se não fosse vocês, nada disso estaria acontecendo. A parceria, o comprometimento, a dedicação, muito obrigada, tá, gente? Um bom Natal, um bom Ano Novo, gratidão. Boa noite. A cultura do saber sempre integrado, o nome de um jurista consagrou, e em perene homenagem ao patrono, Francisco Campos se imortalizou.